Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí aos nossos trabalhos. Como eu falei antes, né, na verdade no bloco anterior, sobre essa decisão do Supremo a respeito da irretroatividade dessa nova lei, existe um outro ponto relacionado, obviamente, a essa questão da irretroatividade do elemento subjetivo culpa, que é importante para a gente entender. Tem uma singela filigrana aí que eu fico imaginando que isso pode cair na prova objetiva. Acho que é o tipo do texto que pode, sim, gerar uma questão típica de prova objetiva. Porque a partir do momento que o Supremo fala, olha, essa norma, né, da nova lei de improbidade, que revogou a modalidade culposa, ela é retroativa. Até aí, tranquilo. Essa ideia da segurança jurídica está clara. Agora, repara que o Supremo, ao fixar essa tese jurídica que eu falei no bloco anterior, ele não abriu espaço para permitir que o órgão jurisdicional inferior faça a revisão das condenações anteriores. Então, de certa maneira, o Supremo não adotou aquele paralelo que a gente trabalha lá na seara penal da abolício. Lá a gente fala em abolício criminis. O professor Rafael Pereira, que é membro do MP do Paraná, ele costuma falar em abolício illiciti. Tá? Então, não foi trazido esse paralelo. Então, a gente vai trabalhar com qual frase para a gente guardar? Que a revogação da modalidade culposa de ato de improbidade, ela só vai ser considerada para os fatos ocorridos a partir da vigência da nova lei. Então, para os casos anteriores, mas sem o trânsito em julgado, ou em fase de cumprimento de sentença, aplicar-se-á o regime jurídico da lei antiga. Então, separa essa ideia. Entendeu? Então, para os casos anteriores que ainda não tem trânsito em julgado, ou que já esteja na fase de cumprimento de sentença, você vai aplicar o regime jurídico da lei antiga. Tranquilo? Então, aí o que diz a tese jurídica? Que essa lei, que a nova lei de improbidade, se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da lei anterior. Porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. A parte final, que para mim também é um elemento que pode cair na prova objetiva. Repara só a parte final da tese jurídica. O Supremo, eu não me lembro agora quem foi o ministro que fez esse recorte, que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: ok, a nova lei de improbidade revogou a modalidade culposa, fixando da tese jurídica da irretroatividade dessa revogação. Fechou. Agora, no processo que estiver em curso, o órgão jurisdicional competente tem que analisar o eventual dolo por parte da gente. Então, se o fato ocorreu sob a égide do regime anterior, com a imputação de culpa, deverá ser verificada a eventual presença do elemento subjetivo dolo antes da resolução do mérito da demanda. Então, aí o que eu penso que pode surgir para vocês não é muito comum assim em provas do TJ do Rio, mas a gente nunca sabe, né? Então a gente tem que tentar estar pronto para qualquer cenário. Quais são as duas situações que eu imagino que possam surgir na prova de vocês? A primeira situação procedimental já houve o encerramento da fase instrutória. Segundo cenário, não houve o encerramento da fase instrutória. Então a gente vai separar essas duas situações procedimentais, porque eu acho que trabalhar com essas duas situações procedimentais é fundamental para que a gente possa absorver como que os examinadores podem começar a cobrar da gente essas questões relacionadas à nova lei de improbidade administrativa. Pois bem, primeiro cenário: se a fase instrutória já estiver encerrada, deve o magistrado reabrir a instrução para que seja verificado o elemento subjetivo, caso não tenha sido fixado como tema probando.
Olha a ponderação que eu faço. Então, vamos lá. Já teve a fase instrutória. Tranquilo? O que deve o juiz fazer? Até por base no princípio do contraditório, da defesa e do processo legal. Ele tem que reabrir a instrução para que seja verificado esse elemento subjetivo. Olha só, vamos manter como culpa, ou ouvindo as testemunhas, reperguntando algumas questões, eu já posso trabalhar com o dolo. Mas qual é a ponderação que eu faço? Essa reabertura da instrução, ela só deve ocorrer se esse elemento subjetivo não foi fixado como tema probandum, ou seja, como objeto principal da instrução probatória. Segundo cenário, se a fase instrutória não tiver encerrada, se você ainda tiver com a fase instrutória em curso, na minha opinião, essa fase instrutória ela deve ser integralmente direcionada para a verificação do elemento subjetivo. E a fundamentação é simples. O dolo passou a ser um pressuposto essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa. Você pode até trazer discussões paralelas. Por exemplo, posso trabalhar com a ideia do dolo eventual? Posso trabalhar com a ideia da tentativa do ato de improbidade? Para alguns autores, a tentativa do ato de improbidade ela é plenamente possível com base na aplicação por analogia do artigo 7º da Lei Anticorrupção. 7º da Lei Anticorrupção. Posso trabalhar com a ideia de que a expedição de recomendação pelo Ministério Público para que seja corrigido um ato que, na visão do MP, configura improbidade administrativa e aquele que recebeu essa recomendação, se ele mantiver o ato, se ele mantiver aquela conduta, eu já afasto o elemento subjetivo culpa. Perceberam aqui a ideia? Então, o promotor de justiça de tutela patrimônio público expede uma recomendação ao gestor dizendo o seguinte: olha, se você mantiver esse ato, se você mantiver esse contrato, isso vai ser ato de improbidade administrativa. Eu estou cientificando qual é a posição institucional do Ministério Público. O camarada recebe essa recomendação e ainda assim mantém o ato. Então ele já não pode mais se escorar na boa-fé. A sua boa-fé já está afastada, porque ele foi devidamente notificado para isso. Você pode trabalhar também com aquela ideia da teoria da cegueira deliberada, que de certa forma é uma questão que permeia a análise do dolo. Muitos autores, e aí vocês podem citar, por exemplo, o professor Emerson Garcia, que tem um dos melhores, se não o melhor livro sobre improbidade administrativa, o mais completo sobre isso, é o livro que é a fonte de todos, né, de todos os outros autores que vieram depois dele. O professor Emerson Garcia ele sustenta a possibilidade, sim, de aplicação da teoria da cegueira deliberada. Tranquilo até aqui? Fechado? Então, fiquem atentos a essas questões atinentes ao dolo, porque essa questão da instrução a gente tem que ter muita cautela, principalmente porque não só o Código de Processo Civil, como a própria Lei de Improbidade Administrativa, trabalham com uma fase de saneamento muito precisa, muito específica. E a partir do momento que você trabalha com essa ideia de uma fase de saneamento muito específica, implica dizer que essa decisão de saneamento vai esmiuçar o tema probando, vai indicar aquilo que vai ser objeto da prova. Então, se antes, na lei anterior, toda a fase instrutória foi direcionada para comprovar a culpa, não se falava em dolo em momento nenhum, então, eu tenho que reabrir a instrução, eu tenho que mudar essa abordagem, essa perspectiva, sob pena de violar o princípio do contraditório, ampla defesa e, em última análise, do devido processo legal. Então, fiquem atentos mesmo, tá, a essa tese jurídica aí que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porque, em minha opinião, a forma de redação da alternativa pode, sim, confundir o candidato. Tranquilo, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua.